A nossa lição de hoje é a lição 13. Acabe e Jezabel, exemplos a não serem imitados. Esse casal abençoado aqui, que tem muita coisa para nos ensinar a não fazer, né? Então, a gente precisa observar. Então, Acabe e Jezabel. Pastor Jefferson Turbay Braga é pastor da nossa igreja na Vila Rosinha, em Curitiba, e é um dos nossos comentaristas sempre, né, tem alguma outra lição dele, de vez em quando, nas nossas revistas. Muito bem, então, Acabe e Jezabel, exemplos a não serem imitados. Nossos objetivos esta manhã é estar ensinando que há em nós um poder de influenciar positivamente mas há um poder, você influencia, querendo ou não. Eu não estou influenciando ninguém, tá, irmão? Ou positivamente ou negativamente, porque alguém está olhando para você e dizendo, o fulano não faz, eu não faço. Ou o fulano faz, então me anima a fazer, entendeu? Então, a gente está sempre influenciando as pessoas. Você querendo ou não, você influencia seus filhos, até seu cachorro você influencia. Então, dá maus gostos para ele, né? Deixa subir na sua cama, aquela coisa toda, né? Enfim, o fato é que você influencia, tá certo? Segundo lugar, queremos ensinar nesta manhã que o espírito de Jezabel precisa continuar a ser combatido nos nossos dias, né? E que espírito é esse, pastor? É o espírito de idolatria e materialismo. Eu vou pedir para a irmão Amarildo, já dá para a irmã Esther ler para nós, Apocalipse 2, 20 a 23, ela vai ler para nós. Você vai descobrir que lá no Novo Testamento, na igreja de Tiatira, tinha uma mulher que estava chamada aqui de Jezabel, que é um pseudônimo. Pseudônimo significa que não é o nome verdadeiro da mulher, mas ela é usado esse nome exatamente para mostrar o espírito daquela mulher que estava atuando na igreja. Pode ler, irmã. Tenho, porém, contra ti os tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela insista, matarei aos seus filhos, a todas as igrejas e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Amém. Obrigado, irmã Esther. Então está aí o espírito de Jezabel lá na igreja de Tiatira, lá no Apocalipse, numa das 7 igrejas da Ásia, né? Ela tinha esse mesmo espírito, incentivava provavelmente a adoração ao imperador, ela fazia menção ao culto ao imperador e incentivava isso, e ela também, né, incentivava a prostituição, porque muitos cultos idólatras tinham o que era chamado de prostitutas ou prostitutos cultuais, e inseriam no culto essa prática de imoralidade e de prostituição. Essa mulher estava fazendo isso, e ela dizia que era para que conhecessem as profundezas, que era para conhecer as profundezas, pode ser do inferno, né? Só pode. Então, esse espírito de Jezabel, que é um espírito de materialismo e de idolatria, ele continua bem vivo, e a gente precisa continuar combatendo o espírito de Jezabel no nosso meio. Em terceiro lugar, ensinar que há só um caminho para alcançar a misericórdia e a graça de Deus. E o caminho é o caminho do quebrantamento e o caminho da humilhação. Esse é o caminho para alcançarmos sempre a graça e a misericórdia de Deus. Quebrantamento e humilhação. Deus sempre vai receber aquele que assim o fizer. Muito bem. Dito isso, vamos recitar juntos o nosso texto áureo antes de lermos o nosso textos base. Vamos lá? 1, 2 e... Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. 1 Reis 21, 25. Amém? Pressionado por sua mulher. Que homem aí está pressionado pela mulher hoje de manhã aí?
Alguns vieram para a igreja pressionados, né? Pressionado pela mulher. Vamos, homem, sai dessa cama. Tudo bem. Vamos, nesse momento, também estar lendo os nossos textos base, textos inspirativos. 1 Reis está impresso na nossa revista, tá? Quem tem a revista está aí na página 79, a primeira parte, e na página 80, a segunda parte. Então, 1 Reis, capítulo 16, versos 29 a 34, quem não tem a revista pode acompanhar na Bíblia, e 1 Reis 21, 27 a 29. Nós vamos compartilhar rapidamente a leitura, então, um após o outro, uma irmã e um irmão. Preste atenção, que é para ler alternando uma irmã e um irmão, tá bom? Começando com uma irmã lendo 16, 29. Um irmão. Só antes de você continuar em 1 Reis 21, 27 a 29, só para esclarecer, esse versículo 34 está no contexto, porque foi na mesma época que Jericó foi reconstruída. E quando cita aqui Josué, é porque Josué, capítulo 6, verso 26, Josué lança uma maldição sobre Jericó, depois que destrói as muralhas. Ele diz, quem construir a muralha de Jericó, quem construir essa cidade de novo, quando terminar de construir a muralha, quando começar a construir a muralha, vai morrer o filho mais velho, quando terminar de construir a muralha, vai morrer o filho mais novo. Então, o escritor sagrado está dizendo que nesse tempo do rei Acabe, foi reconstruída Jericó por esse Hiel, e morreu o seu filho mais velho e o seu filho mais novo, conforme a profecia de Josué. 1 Reis 21, 27 a 29. 27, quem é que leu? Foi um homem ou uma mulher que leu? Então, agora, uma irmã. Amém. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele que nos ajude a compreender e a viver, praticar a sua palavra. Laís, ora conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, estudando da sua palavra. Senhor, que o Senhor venha abrir nossas mentes, Pai, nossos corações, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, abençoa, Senhor, também esse domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Então, Jezabel e Acabe, exemplos a não serem imitados, né? Acabe, o seu nome significa irmão do pai. Jezabel, seu nome significa não exaltada, humilhado, sem marido, lugar sem habitação. Esse casal, sem dúvida, irmãos, ele é lembrado pela sua malignidade
e fraqueza de caráter. Quando a gente fala de um rei mau, de uma pessoa má, logo vem Jezabel e também seu esposo Acabe, né? E quando falamos de Acabe, nós lembramos de um marido frouxo e dominado completamente por sua esposa, porque foi exatamente esse o caráter de Acabe, né? Algumas características desses dois personagens. Nós temos vários textos que serão lidos agora, para confirmar o que nós vamos colocar aqui. O irmão Amarildo vai dar uma corrida bastante grande aí, ficar de prontidão para que os textos sejam ouvidos por todo mundo aí, tá bom? Então, vamos ver aqui, né, as características de Acabe e Jezabel. Acabe, primeiramente, tinha um caráter fraco, casou com Jezabel e se deixou influenciar. 1 Reis 16, 30 a 33. Eu creio que esse texto está com a pastora Nelma. Então, um homem de caráter fraco. Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes. Como se fora coisa de somenos, andar eles no pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sinões. E foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste de ídolo, de maneira que cometeu mais abominável para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém. Obrigado, pastora Nelma. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem uma grande seara para ser colhida e conta conosco. Não porque o Senhor precisa de nós, porque o Senhor faz tudo, mas porque o Senhor decidiu contar conosco. Então, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Levanta, desperta trabalhadores para a tua seara. Desperta os que estão aqui esta manhã para a seara que se chama vizinho, parente, amigo, colega de escola, de trabalho. Leva esses meus irmãos, Senhor, a trabalhar nessa seara que está perto. Mas também levanta homens e mulheres para a seara que está longe, para os campos não alcançados, para aqueles que ainda nunca ouviram do Evangelho. Desperta trabalhadores, Pai, levanta e envia para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Queridos, então, Acabe, caráter fraco, casou com Jezabel, né? E o Acabe era filho de Onri, casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e ela dominou, ela influenciou, e ele tinha um caráter fraco e influenciável. 1 Reis 18, 17 mostra, e 22, 7 a 8, que ele não gostava de ouvir a verdade. Era um homem que não gostava de ouvir a verdade. Irmã Marione, acho que está com 1 Reis 18, 17 e 22, 7 e 8. E sucedeu que, vindo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? 22, 7 e 8. 22, 7 e 8. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem a quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Muito bem, então, um homem que não gostava de ouvir a verdade, um homem que gostava só de ouvir o que lhe agradava. Por isso que ele não gostava do Elias, o Micaías, que falava a verdade, então, não gostava de ouvir a verdade. 21, 4, 1 Reis 21, 4. Quem está com 1 Reis 21, 4, lá a irmã Creuza, vai ler para nós. Obrigado. Então, infantil
imaturo, quando Nabote disse, não vou vender minha vinha para você, ele ficou embirrado, deitou na cama e virou para o canto e disse, não quero nem comer, porque eu estou brabo, né? O Nabote não vendeu a vinha para mim. Então, infantil e imaturo. 1 Reis 21:15. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Muito bem, vendido para fazer o mal. Acho que o versículo seguinte, versículo 16, dá uma olhadinha para mim. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Tá, obrigado. Está aí no contexto aí, né, onde fala que o Acabe foi vendido. Ninguém houve como ele vendido para fazer o mal. Se vendeu para fazer o mal. Ou seja, ele simplesmente assentiu com a decisão da mulher de matar o Nabote para tomar a vinha do seu vizinho lá. 21, 25, então. Tá. 1 Reis 22, 30, 31. Acho que está com o irmão Oswin. E disse o rei de Israel, Josafá, eu não me disfarcei, entrarei na peleja, tu, porém, vestes os teus vestidos, disfarçou-se, pois o rei de Israel entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejarei nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Obrigado. Aqui, irmãos, o Acabe é um falso, um fingido. Por quê? Ele é muito sem vergonha. Ele sabe que o rei da Síria vai procurar matá-lo. Então ele pega o Josafá, que aqui fez uma aliança com ele, por causa de um casamento entre filhos, e diz, Josafá, você se disfarça de rei, você se veste rei e vai para a peleja que eu vou me disfarçar como um soldado comum e vou para a peleja. O que ele fez? Colocou um alvo bem grande nas costas do Josafá. Porque o rei da Síria disse, você não vai procurar matar nem pequeno nem grande, você vai matar só o rei de Israel. Quem é que estava vestido de rei aqui? O Josafá, o safado diz assim, eu vou me fingir de soldado, você vai lá para a batalha, Josafá. E o que ele está dizendo? Se alguém morrer, que morra o Josafá e não eu, né? Na verdade, era um falso fingido também esse homem. Esse era o caráter de Acabe. Fraco, não gostava de ouvir a verdade, infantil, imaturo, vendido para fazer o mal, só fazia aquilo, fazia com má intenção e para ter algum lucro, falso e fingido. Jezabel, dominadora, logo assumiu o controle, 1 Reis 21, 7, quem tem pode ler para nós. Lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel, levanta-te, come, alegra-se e o teu coração, e te darei a vinha de Nabote e Jezreelita. Amém, obrigado, Jezreelita. Muito bem, o Nabote aqui provou um pouquinho da malignidade da Jezabel, né? Dominadora, assumiu o controle. Afinal, Acabe, você manda ou não manda? É isso que ela falou para ele. Que rei frouxo é você, eu vou mostrar para você como é que se manda. E foi lá e deu um jeito, né? Você é muito frouxo, você é rei ou não é rei? Se é rei, você tem que fazer a coisa acontecer. Dominadora. 21, 8 a 11. 1 Reis. Quem está com 1 Reis 21, 8 a 11?
Então, manipuladora, manipulou os anciãos de Jezreel, manipulou aqui um juízo, fez aqui um tribunal, tudo manipulado por ela, manipuladora, manipulava Acabe, manipulava os anciãos, manipulava as pessoas. Segundo Reis 9:22, idólatra ao extremo. Sucedeu que, vendo Jorão, a Jeú perguntou: "Há paz, Jeú?" Ele respondeu: "Que paz enquanto puderam as prostituições da tua mãe Isabel e as suas muitas feitiçarias?" Obrigado. O Jeú vai dizer, como pode ter paz se imperam as prostituições, as feitiçarias, a idolatria da tua mãe Jezabel, disse o Jeú para o Jorão. 19:1 e 2, 1 Reis 19:1 e 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Perversa, vingativa, né? O Elias, você matou os profetas do Baal, agora eu vou te matar também, Elias. Então, vingativo, espírito vingativo. 1 Reis 22, 52 e 54. Aí Acasias, filho da Jezabel, que assume no lugar de Acabe depois, com toda a influência da sua mãe negativa. Agora veja, 2 Reis 2:17 e depois 8:16 a 18. Irmã Natalina. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam. 8:16 a 18. Esse texto ali eu acho que está equivocado, eu coloquei errado. Vamos lá. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinham por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Obrigado. Josafá era rei de Judá, um bom rei. Jeorão era filho de Josafá, casou com Atália, que era filha de Acabe e Jezabel. Tá? Então, ela se tornou nora do Josafá. Depois dessa Atália aqui, ela vai usurpar o trono de Judá, lá o trono do sul. Então, o que, na verdade, esses textos estão mostrando para a gente é a influência da Jezabel sobre os seus filhos, tanto Acasias quanto Atália, o genro, foram todos contaminados com a idolatria e com a malignidade da própria Jezabel. Então, a Jezabel era uma mulher dominadora, assumiu o controle, manipuladora, idólatra ao extremo, perversa e vingativa, e influenciou negativamente seus filhos, né? Tanto o seu filho Acasias quanto sua filha Atália, que casou com Jorão, fez aliança lá com o sul. Depois a Atália leva toda essa carga de idolatria para Judá, para o reino do sul,
e influencia o Reino do Sul também com essa idolatria toda. Então, esse é o caráter, essas são as características do Acabe e da Jezabel. Dá para imitar esse casal abençoado aí? Dá, né? Se você quer ser maligno, pode imitar. Então, Acabe se tornou, irmãos, exemplo de homem fraco, dominado totalmente pela mulher. E a Jezabel se tornou, na verdade, um exemplo de mulher maligna, dominadora, representando tudo que tem de ruim e mal no ser humano, né? Essa é a representação de Jezabel. Quando você quer falar de uma mulher má, você fala, é uma Jezabel. Tá? Uma Jezabel essa mulher, né? Quer falar de um homem frouxo, mas é uma Acabe da vida, né? Um frouxo dominado pela mulher, né? E por tudo que não é bom também. Então é triste, irmãos, algumas lições práticas nós vamos tirando. É triste quando o homem cede à sua esposa a liderança da sua fé e permite que a vida espiritual da sua casa seja conduzida pela esposa. Quem tem que conduzir a vida espiritual da sua casa é você, meu irmão. É você que é o homem da casa. Deus estabeleceu você para conduzir a vida espiritual da sua casa. É você quem tem que puxar, tem que fazer à frente. Não que não haja esposas abençoadas, que levam a vida espiritual da casa nas costas, muitas vezes, porque os maridos não assumem os seus papéis de serem líderes espirituais do seu lar. Então, muita mulher tem que levar nas costas. É ela que puxa para a igreja, é ela que ora, é ela que lê Bíblia, porque o marido não faz. Mas esse não é a função dela. Ela tem que fazer também, mas seguindo a liderança do seu esposo. Né? Existem mulheres como Provérbios 31, né, que são sábias. Mas o papel de conduzir a família em sua vida espiritual é do marido. Não podemos transferir esse papel que é do homem. Quando você faz isso, você está sobrecarregando a sua esposa. Então, meu querido irmão, você que é homem, que está aqui, não sobrecarregue a sua esposa. Tenha uma posição de liderança espiritual na sua casa. Com muita frequência, não é isso que acontece. Não são os homens que lideram espiritualmente a casa. Por essa razão, irmãos, desde o começo, a humanidade sofre prejuízo. Porque se Adão tivesse assumido a sua autoridade espiritual, a Eva não teria pecado e nós não estaríamos na condição que nós estamos hoje. Olha o que diz 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou a quem? Enganou a quem? Então, minha irmãzinha, você não tira o corpo fora, não. Enganou a quem? A Eva. Mas o Adão foi frouxo. E aí, se deixou levar, não se impôs, não teve autoridade na sua casa. E o Paulo está dizendo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia também, seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que é em Cristo. E ele vai dizer lá em 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi iludido. Quem é que foi iludido? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nesses dois textos, nós temos muito claro o quê? A influência da mulher e a fraqueza do homem, que falhou em ser autoridade espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem pecou, que o Adão é o culpado. Mas não foi a mulher que foi iludida, não foi a mulher que foi enganada pela serpente, foi. Mas foi porque o homem não teve autoridade espiritual sobre a vida dela. Aí não adianta jogar a culpa nela, porque a culpa foi dele de não ter assumido a sua responsabilidade diante de Deus e diante do seu lar. Então, isso é importante. Amém? A mulher pode ser bênção ou não, conforme Provérbios 14:1, que já lemos aqui esta manhã também. A mulher sábia edifica, a mulher tola destrói. Está lá em 14:1 de Provérbios. Então, tanto pode ser bênção como não. Tem muitas mulheres destruindo o seu lar por falta de sabedoria. Tem mulheres que, infelizmente, o testemunho de vida tem impedido seus maridos, seus filhos, de se aproximarem de Jesus. Assim como tem muitos maridos frouxos que não conduzem o seu lar no Senhor também. Mas muita mulher, que eu digo aqui, até coloco, que faz com as mãos e desmancha com os pés. Uma nação inteira foi contaminada com a idolatria, que abriu a porta para outros pecados, tais como prostituição, suborno, corrupção, perseguição aos servos de Deus.
na época de Elias havia uma perseguição, tanto é que, né, Elias pensou que ele era o último, que não sobrou mais ninguém, até que Deus disse para ele, não, tem ainda 7.000 aí. Né, e o próprio mordomo do Acabe, né, o Obadias, vai dizer, olha, eu escondi, né, os profetas do Senhor para que a Jezabel não achasse e não os matasse. O mordomo do Acabe fez isso, ele era temente ao Senhor e ele fez isso. Então, meu querido irmão, uma nação inteira foi contaminada, né, pela idolatria, infelizmente, por causa da fraqueza de um homem e da malignidade de uma mulher. Aqui eu quero abrir só um parentezinho para lembrar a vocês, né, que nós estamos falando aqui, né, que o Acabe ele é rei de onde mesmo? É rei de onde? Israel é o reino do? É o reino do norte. Então, onde é que está Israel? Aqui, ó. Qual é a capital de Israel? Quem construiu Samaria foi o pai do Acabe, o Onri. O Onri ficou famoso porque ele comprou o monte se chamava Semer. Ele comprou aquele monte do Semer e deu o nome de Samaria. A Samaria vem do Semer, que era o dono da terra. O dono da terra era Semer, então o Onri construiu a cidade e deu o nome de Samaria, eu creio que em homenagem ao dono da terra. Tá? E o reino do sul, Judá, está aqui embaixo, Jerusalém é sua capital. Lembrando, irmãos, aqui uma coisa importante também. Tá? Qual foi o primeiro rei de Israel, o reino dividido? Qual foi o primeiro rei? Qual foi o primeiro rei do reino dividido lá de Israel, das 10 tribos? Qual foi? Vamos lá, com firmeza. Jeroboão, chamado filho de Nebate. E qual foi o primeiro rei de Judá? De Judá como reino dividido foi Roboão. Mas preste atenção numa coisa importante. Qual foi o rei que é o modelo, inspiração de bom rei para todos os demais? Davi. Então, quando um rei é bom no sul, eles dizem assim, seguiu os passos de Davi, seu pai. Não que ele fosse filho do Davi, mas do seu ancestral. Então, sempre que tinha um rei bom no reino do sul, dizia assim, ele seguiu os passos de... Quando tinha um rei mau no norte, dizia o quê? Seguiu os passos de quem? De Jeroboão. Porque o Jeroboão, ao dividir o reino, a primeira coisa que ele fez foi colocar os 2 bezerros de ouro para serem adorados, um em Dan e outro em Betel, para que o povo não viesse para Jerusalém. O medo do Jeroboão é o seguinte, o povo vai para Jerusalém adorar e não volta mais, vai ficar com Roboão, aí eu me perco, aí eles vão me matar e eu estou perdido. Então, o que ele faz? Para segurar o povo lá no norte, ele põe um bezerro em Dan e outro em Betel, nas 2 extremidades da nação, para que o povo não desça para Jerusalém. Então, o Jeroboão é um exemplo de idolatria e de mau rei. Então, sempre que um rei é mau lá no norte, vai dizer assim, seguiu os passos de quem? De Jeroboão, fez igual Jeroboão, foi idólatra igual Jeroboão. Tá certo? E quando um rei é bom no sul, né, seguiu os passos de quem? De Davi, seu pai. Não é o pai dele biológico, mas seguiu os passos de Davi, lá o seu ancestral. Muito bem. Analisando o texto base, 1 Reis 16, 29 a 34, nós lemos esta manhã, Acabe superou todos os outros que vieram antes dele no reino do norte, Israel. Esse é o tipo de superação negativa, né? Que você não deveria nunca querer fazer. Superar negativamente é muito ruim, né? Nossa, eu achei que o camarada é ruim, mas veio um que é pior do que ele, né? Aí é ruim. Há 2 destaques extremamente negativos na vida do Acabe. A aliança com ímpios, através do casamento com Jezabel, e instalação da idolatria em seu país. As 2 coisas aconteceram, por isso ele se superou em negatividade. Tá? Idolatria ao extremo e também casamento misto. Então, 2 coisas que precisamos combater. Mistura com o mundo e levantar altares para outros deuses na nossa vida. Precisamos combater isso constantemente. A mistura com o mundo, nós somos cerceados, nós somos tentados, nós somos instigados a nos misturar o tempo todo. E a gente tem que tomar cuidado e vigiar e lutar contra essa mistura,
né? Porque essa mistura traz só o que não presta para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E combater qualquer outro Deus na nossa vida, querido irmão. O texto de 1 Reis 21, 27 e 29, nós vamos aqui aprender que até o pior pecador pode alcançar a graça de Deus, né? Ele se humilhou num determinado momento, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, e ele alcançou a misericórdia do Senhor. Amém? Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer interrupção, levanta a mão e pode interromper, viu, irmãos? A gente está aqui para aprender junto também. Vamos aos tópicos da lição, então, rapidamente, porque a nossa hora voa. Um homem fraco, primeiro tópico, uma mulher forte. Como já vimos, quando o homem não tem compromisso com Deus e deixa a liderança espiritual da sua casa para sua esposa, ele está sendo o quê? Está sendo o quê? Irmão, se você deixar a liderança espiritual para sua esposa na sua casa, está sendo o quê? Então, minha irmã que está com o marido, diz, você está sendo fraco se você deixar. Você deixar está sendo fraco, não pode. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Não estamos falando de machismo, nem de imposição, estamos falando de atitude de compromisso com Deus e de responsabilidade que não deve ser transferida para a esposa, né? Então, é não transferir. A esposa já tem muitas atividades e essa é especificamente do marido, né? Não pode esquecer disso. Veja o poder da influência, queridos. Porque Acabe, que deveria ser um servo de Deus verdadeiro, não converteu Jezabel ao Deus de Israel. Porque ele mesmo não era convertido, gente. Ele mesmo possuía um caráter fraco. Jezabel conseguiu converter Acabe à sua religião idólatra. Eu tenho, de vez em quando, encontro algum casal assim, em que o marido era crente, daí a mulher era católica, e levou ele para a igreja católica. Nunca se converteu de verdade, porque quem vai para idolatria novamente, porque não se converteu. Daí ele diz assim, eu era crente, daí casei com a fulana, ela era católica, daí acabei indo para a católica com ela. Nunca foi crente, coisa nenhuma. Não se converteu de verdade. E assim vejo também mulheres que dizem, eu era crente, mas meu marido é católico, fui para a católica com ele. Nunca se converteu de verdade. Quando você tem uma fé verdadeira, é você quem converte o outro. Se o outro te converteu, porque a sua fé era mais fraca que a dele. Né? A fé do Acabe no único Deus verdadeiro, uma fé muito fraca, ele não era convertido. E aí vem a Jezabel e impõe a fé dela, impõe as práticas dela, e ele se converte num dos maiores idólatras de todos os tempos. Que triste, né? Olha, então nunca se converteram de verdade. Porque quem se converte vai adorar sabendo que são demônios, a não ser que não está tão cego que não consegue ver que são demônios, né? Porque as pessoas não acham que estão adorando a demônios, literalmente, são entidades. Né? No caso da vinha de Nabote, a influência dominadora de Jezabel se fez sentir não somente dentro de casa. Os anciãos de Israel sabiam que quem mandava de verdade era a Jezabel. Eles recebem uma carta da Jezabel dizendo, formem aí um testemunho falso contra o Nabote, arrumam 2 testemunhas malignas para falar mal dele, dizer que ele blasfemou de Deus, para vocês matar o Nabote. E eles obedecem, porque eles sabem, os anciãos de Israel sabem que quem manda é a Jezabel. Se eles disserem não para ela, coitado deles também. É isso que eles pensam aqui. Se a gente disser não para Jezabel, nós é que estamos perdidos. Nós é que nos perdemos. Tá? Acabe não estava interessado em ouvir a voz de Deus, como muita gente, seu interesse era ouvir o que lhe agradava. Como temos pessoas assim, querendo ouvir o que lhes agrada. E aqui o que me chama a atenção, irmãos, é que o Josafá fez uma aliança com Acabe. Essa aliança se deu por causa do quê mesmo? Já falei aqui agora há pouco. Por causa do quê? Do casamento do filho do Josafá com a filha do Acabe da Jezabel. Quem é que era a filha do Acabe de Jezabel que casou lá com o Jorão?
Atalha. Atalha lá era, né, a mulher. Atalha, ou Atalia, né? Não tem acento, mas nome próprio é um problema sério. Me chamo de Eliezer toda hora, então eu posso chamar de Atalha se eu quiser também, pronto. Negócio de acento e nome é complicado. Mas o fato é, irmãos, que casou. E aí o Josafá, o Acade, vamos para a guerra comigo. Então o Josafá tinha uma aliança, foi. Josafá era um rei temente a Deus, um dos melhores de Judá. Mas é interessante, irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que daí o Josafá diz, não tem um profeta de Deus, né? Daí diz, vamos consultar os profetas primeiro para saber se vamos ou não. Daí ele chama, ele arruma 400. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, preste atenção, é que não muito tempo antes, bem pouco tempo antes, o Elias tinha matado 850 profetas do Baal. E agora, assim, parece que brota como isso, né? Do nada já tem 400 profetas que diziam ser profeta de Deus, mas eram profetas de Araque. Ele arruma 400 assim, brotou, gente. Como isso é terrível, né? Como para fazer o que não presta, prolifera, né? É que nem tiririca, gente. Prolifera, para aquilo que não presta, prolifera, a coisa surge, assim, com uma força lascada, né? E aí o que acontece? O Josafá diz, esses caras não são de Deus, não. Tinha lá um tal de Zedequias que, né, pegou um chifre e começou a dar umas corneadas, e assim você vai destruir o exército dos sírios, né? É verdade. Aí chega o Micaías, diz, não, tem um aí, mas eu não gosto dele. Por que você não gosta dele? Porque ele só fala o que não é bom de mim. Vamos ouvir o Micaías. O Micaías foi um tanto irônico no começo, né? Vai lá que você vai ganhar a guerra. Aí não, fala a verdade. O Micaías disse, você vai morrer. Eu vi Israel. E mais ainda, eu vi um espírito dizendo, Deus disse, como é que vão enganar o Acabe? Aí um espírito disse, eu vou lá mentir para os profetas que você está mandando ele ir. Então vai lá e engana os profetas. Daí o Zedequias vai lá e dá uma bofetada até no Micaías, né? Por onde passou o Espírito do Senhor, que não veio, né? Está me contrariando aí. O fato é, irmãos, que a profecia de Micaías se cumpriu, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o fato é que, como é fácil, né, nós encontrarmos gente que só quer ouvir o que lhes agrada. Meu querido irmão, não queira estar entre estes, né? Ouça o que você precisa ouvir, gostando ou não gostando. Ouça o que você precisa ouvir, mesmo que você não goste. Às vezes o remédio é amargo, mas é o remédio amargo. Eu sempre digo, né, que ninguém gosta de injeção, mas muitas vezes a injeção é o caminho para uma cura mais rápida. Fala, Guilherme, pode falar. Já que a temática é homem fraco, né? Sem sombra de dúvida, a diferença entre Acabe e Josafá é gritante. Mas, sem sombra de dúvida, Josafá também tinha algumas características de homem fraco, né? De fazer aliança com Acabe e tantos problemas que ele trouxe para a vida dele devido a uma falta de posição da parte dele também, né? Na verdade, se olhar a história dele, ele não era um homem fraco. Na verdade, ele era como nós, que às vezes damos umas vaciladas feias, né? Às vezes você não se considera, não sou uma pessoa fraca de caráter, mas às vezes a gente dá umas bobeadas, né? A gente dá umas vaciladas. E essa vacilada do Josafá, na verdade, foi uma vacilada mais para fazer uma aliança política, para pelo menos não ter guerra contra Israel e ter, de repente, até uma ajuda para guerrear contra algum outro povo inimigo, enfim. Mas foi um vacilo, sim, com certeza. Não consultou o Senhor. Quando não consulta a Deus, a gente faz besteira. A gente precisa consultar o Senhor. O Josué não consultou o Senhor, fez aliança com os gibeonitas e depois foi descobrir que eram vizinhos ali, né? Quando Josafá, rei de Judá, estava indo lá para a batalha, né, em Ramot-Gileade, me perguntou então. Aí, aquela foi a última batalha de Acabe, né? Porque, na verdade, o que o Micaías falou foi a mais pura verdade, 1 Reis 22, de 5 a 8, né? Mas ele não quis ouvir a verdade, foi assim mesmo. E aqui uma coisa, aí o Josafá foi fraco também,
Por quê? Porque ele pediu para ouvir um profeta de Deus. O profeta de Deus fala e ele não faz o que o profeta disse. Ou não toma uma decisão com base naquilo que o profeta disse, né? Então, esse é o problema. Tanto é que depois ele é repreendido logo a seguir por um profeta de Judá que vai ao encontro dele. Deus está descontente com você por você fazer aliança com gente ímpia. Ele vai falar lá. Então, meu querido irmão, como é a sua influência, minha irmã, sobre o seu cônjuge? É positiva ou negativa? Mulher, você é um incentivo para que sua família sirva melhor a Deus? Esposo, sua influência sobre sua esposa é positiva? São perguntas para a gente refletir, irmãos. Como tem sido a minha influência na vida do meu cônjuge, na minha casa, na vida dos meus filhos? Como tem sido a sua influência dentro do seu lar? Positiva ou negativa? Às vezes é negativa. E o fulano está igualzinho a mãe dele. E não é um elogio. Ou está igualzinho o pai. Não é um elogio. Muitas vezes não é um elogio. Que bom quando é um elogio, né? Ah, igual o pai, igual a mãe, mas no sentido positivo, né? Que ruim quando é no sentido negativo. Que Deus nos ajude a influenciarmos positivamente. A mulher insensata destrói o seu lar. Provérbios 14:1 é sem dúvida uma grande verdade, né? Temos muitos exemplos na Bíblia. Nós vamos citar apenas dois, um positivo e um negativo, de mulher que edifica e mulher que destrói, né? O exemplo positivo que eu quero citar aqui é o de Abigail. Acho que está com o irmão, com a irmã, está contigo, né? Irmã Josi. 1 Samuel 25, 21 a 28 e 32 a 35. Lê para nós que é importante. Amém. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita-me falar tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Amém, obrigado. A história é muito bonita. O Davi, enquanto fugitivo pelos desertos da vida, encontrou os pastores do Nabal, lá na região do Carmelo, protegeu durante todo o tempo que ele peregrinou por ali, cuidou daqueles pastores. Agora era tempo da tosquia. Ele manda então seus moços lá na casa do Nabal para ganhar um presente. Olha, nós já ajudamos vocês, cuidamos de vocês, agora manda um presente para Davi. E o Nabal disse: Davi para mim é um fugitivo do seu senhor. E desde quando eu vou dar um presente para fugitivo do seu senhor? Ele se referia que Davi estava fugindo de Saul e que era um renegado, um fora da lei. Não vou dar nada para um fora da lei. E foi muito ingrato. Quando os rapazes voltaram para o Davi disse: agora eu vou acabar com esse cara, porque de nada adiantou eu cuidar das coisas dele, mas antes eu tivesse comido as ovelhas dele e feito, né, alguma coisa contra ele. E aí então começa a se dirigir para a casa do Nabal, para matar o Nabal e toda a família do Nabal. Quando Abigail está em casa e soube que os moços foram lá e que o Nabal respondeu dessa forma, disse: meu Deus, pronto, está feito a matança aí. Então o que ela faz? Prepara alguns presentes, e sem Nabal saber, porque se o Nabal soubesse, ele não teria deixado isso acontecer, e ela, escondida de Nabal, prepara presentes
víveres e leva para o Davi. Encontra o Davi vindo para matá-los. E aí ela se prostra, ela diz, olha, meu senhor, o meu esposo é o que o nome diz, é um louco. Então tem misericórdia de nós, está aqui um presente, eu não vi os teus servos quando eles foram, teus moços. Abigail aqui fez com que duas coisas boas. Primeiro, poupou a casa dela, e segundo, impediu que o Davi fizesse aqui, tomasse vingança com as próprias mãos, e isso ia ser prejudicial para ele. Então a mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela sempre toma a decisão certa, mesmo aqui, o marido dela não sabia, mas ela tomou uma atitude que fez com que a sua família fosse poupada. Depois o próprio Deus mata o Nabal, dá lá um derrame, um infarto no homem, e o homem morre duro lá, né? Morre de raiva, quando soube que, você deu meus viver lá para o Davi, morre de raiva. O homem é tão mesquinho que morre de raiva. Miserável. Mas aqui Abigail, um exemplo positivo de mulher que agiu em prol da sua casa e que obteve com isso um livramento. Agora o exemplo negativo, lá no Novo Testamento, é o exemplo de Herodias. O irmão Amarildo vai ler para a gente. Ela não gostava do João Batista, porque o João Batista confrontava o seu pecado. Ela era a mulher do irmão do Herodes e foi viver com Herodes e nesse estado pecaminoso. Pode ler, irmão. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Obrigado. Primeira ocasião que ela teve, influenciou sua filha a pedir a cabeça de João, literalmente, né? Primeira ocasião, influenciou a sua filha a pedir a morte, a execução daquele que ela achava que era seu inimigo por falar a verdade. Então, um exemplo negativo, influenciando negativamente a vida da filha, influenciando negativamente, né, aqueles que estavam ao seu redor. Herodias, né, um mau exemplo aqui também. A mulher insensata, de fato, destrói, irmã. Então, minha irmã, cuidado com as palavras dentro do seu lar. As mulheres têm grande poder de influenciar seus esposos, e elas sabem disso. Muitas têm sido imprudentes, têm feito com as mãos desmanchado com os pés. Incentive o seu marido, não é para irritar. Não estou dizendo irrite seus maridos, não, é incentive seus maridos. Não é para irritar, mas é para incentivar a orar, a ler a Bíblia, a vir à igreja, a participar do DOB, né? Por quê? Eu coloco ali que é melhor ele vir para o DOB do que para o boteco tomar cerveja com os amigos, né? Ou ir fazer outra coisa que não deve. Incentiva o seu esposo. Incentiva ele a estar na igreja. Meu marido vai muito na igreja. Que bom que ele vai muito na igreja, é melhor do que em outro lugar, minha querida irmã. Que coisa boa que ele vai bastante na igreja, melhor do que estar em ambientes ruins. Então, meu irmão, incentive o seu esposo. Há um poder muito grande aí na vida das mulheres para fazer isso. Jezabel pegou o lado fraco de Acabe, viu que ele era um crianção mimado, assumiu o controle da casa, e no reino ela tinha uma grande influência. Meu irmão, quando você não assume a sua posição de homem de Deus, as coisas se complicam, você perde a autoridade, né? Tem homem que precisa ser pianinho dentro de casa, porque não tem autoridade sobre os filhos, sobre nada. Perdeu totalmente a autoridade, tem que ficar quietinho, porque todo mundo grita mais do que ele. Até os filhos gritam mais do que ele, né? Que tristeza isso acontecer. Em seu lar há comunhão, há diálogo, há respeito. Se não há, precisa ser restaurado isso, né? Com muita graça e humildade buscar do Senhor. Amém?
Uma nota de misericórdia: a humilhação é o único caminho para o coração de Deus, pois se há algo que Deus resiste é o soberbo, né? Na lição passada nós vimos Manassés, que foi um homem que praticou bruxaria, ofereceu seus filhos em sacrifício a demônios, que isso foi a gota d'água para que Deus levasse Judá para o cativeiro. Porém, quando ele se humilhou arrependido, encontrou misericórdia de Deus. Assim aconteceu com Acabe. Não é que ele foi poupado, mas aquilo que Deus faria, que era levar Israel para o cativeiro, demorou um pouco mais. Porque ele diz: agora eu vou adiar um pouquinho o juízo sobre a nação, porque olha, está vendo Elias? Ele se humilhou lá, está lá dormindo com pano de saco, e não tem coisa que, né, toque o coração de Deus mais do que a humilhação diante dele, né? Temos dificuldade de entender como é possível Deus perdoar certas pessoas e mesmo lhes dar uma chance de uma nova vida. Né? O pastor Jefferson falou uma verdade, né? Que o amor de Deus escandaliza, né? O amor de Deus, ele escandaliza, porque é um amor que a gente não compreende. Como Deus pode amar um sujeito tão mau assim? O amor de Deus realmente escandaliza, porque é um amor que a gente não tem como medir, é um amor imenso demais, né? É certo que se cumpriu o que o profeta Elias havia dito, irmãos, sobre Acabe e Jezabel, e não foi pouca coisa, não. Eu não sei se eu dei esse texto para alguém ler, 1 Reis 21, 19 e 23, e 22, 37, 38, 2 Reis 9, 33, 37. Eu dei para alguém ler esse texto? Alguém pegou esse texto para ler? Não? Mas esses textos aqui, não vou ler porque o tempo já está esgotado, mas você pode anotar para ler em casa, né? É os textos em que o Elias vai dizer: olha, Jezabel, o Acabe, aqui onde você tomou essa vinha do Nabote, os cães vão lamber o teu sangue, e a carne da Jezabel vai ser comida por cães aqui. Passou o tempo, cumpriu-se a profecia, o Acabe morre. Quando vão lavar o carro dele lá na vinha do Nabote, os cachorros lambem o sangue que está no fundo do carro de guerra. Cumpriu-se a palavra. A Jezabel está lá no balcão. Jeú era um general do exército de Israel. Ele faz uma conspiração, um golpe, né, mata o rei, que era o Acasias, mata o Jorão, que era o rei de Judá, e vai em direção a Jezreel, onde estava a Jezabel, e vê a Jezabel lá no balcão em cima. A Jezabel se enfeita, se pinta. Eu acho que ela achou que podia, de repente, seduzir o Jeú. Quando o Jeú olha para cima, vê e diz assim: joga essa maldita para baixo. Eles jogaram ela, e ela cai, morre na queda, e ele vai comer. Enquanto ele está comendo, vai lá e enterra aquela maldita, porque ela era filha de rei. Quando chegam lá, os cachorros já tinham comido a carne, só encontra o esqueleto dela lá. Cumpriu-se a profecia de que os cães comeriam a carne da Jezabel lá na vinha do Nabote, que ela, com apreço de sangue inocente, usurpou. Pastor, rapidamente aqui, se puder fazer uma inserção, lembrar que essa característica desse espírito de Jezabel, ele não é uma coisa assim que se manifesta única e exclusivamente só em mulheres, né? Ele é uma coisa assim que ele gosta de estar perto de liderança, ele identifica fraqueza nas lideranças, seja no ambiente de igreja ou até mesmo fora, em empresas, em outros lugares, mas principalmente naquelas coisas que são relativas às coisas de Deus, né? Família e igreja, que são as instituições que Deus estabeleceu aqui na terra. E como a gente viu aí, tem exemplo no Antigo Testamento e tem no Novo, e ela se repete, né? É o líder fraco, a mulher que manipula e usa disso, geralmente com questão de sensualidade, e um profeta que se opõe e geralmente tem a sua vida ameaçada. No Antigo Testamento era Acabe, Jezabel e Elias, no Novo Testamento era Herodes, Herodias e João Batista. E sempre esse espírito de Jezabel usando a liderança para contrariar o espírito profético, a palavra profética, né? Verdade. Obrigado, irmão. Mediante arrependimento e quebrantamento, Deus pode perdoar a todos que o buscam? Sim ou não? Sim ou não? Existem exceções da capacidade de Deus, que Deus tem de perdoar? Existe alguma exceção para Deus não perdoar? Existe? Não existe exceção nenhuma. A blasfêmia com o Espírito Santo, a pessoa nunca vai pedir perdão porque ela já blasfemou.
Quem é blasfemo não pede perdão. Estou falando aqui de alguém que se humilha. Alguém que se humilha, Deus vai rejeitar? Jamais. Não há exceção. Ah, o fulano não se humilhou. Exatamente. Quando a pessoa blasfema, aí o Espírito Santo não convence ela de nada. Se não convenceu, ela não tem o que pedir perdão, porque ela acha que está certa. Né? Do jeito que ela pensa, do jeito que ela faz, enfim. Então não existe exceção para a capacidade de Deus de perdoar. Não existe. No Novo Testamento, concluindo, temos um casal infiel, Ananias e Safira. Em Atos 5. Quando Ananias veio com a proposta de vender e reter uma parte do valor da propriedade, a Safira poderia ter aconselhado seu esposo a não fazer isso. Por quê? Ela podia dizer, meu marido, o dinheiro é seu, você não precisa dar. Agora, se você quer dar, faz correto. Mas não, ela concorda com ele. Né? É submissa. Submissa. Aqui ela poderia ou não ter influenciado Ananias, pastor Israel? Positivamente. Exato. Era deles. Está entendendo? Mas daí o que acontece? Em vez de influenciar, se mancomunou. Então, irmãos, às vezes, minha irmã, por isso que eu digo que a mulher tem uma força influenciadora muito grande, né? Esposo, seja o líder espiritual do seu lar. Tenha firmeza, seja exemplo de homem de Deus. Esposa, incentive seu esposo a servir a Deus, seja uma auxiliadora. Lembre-se que há em nós o poder de influenciar positivamente ou negativamente. Combata o espírito de Jezabel. E se falhar, recorra para a misericórdia de Deus. Humilhe-se diante dele. Ah, na minha casa eu já perdi o controle. Peça a misericórdia de Deus, Senhor, me ajuda a restaurar a autoridade espiritual dentro da minha casa. Eu preciso ser autoridade dentro da minha casa, Senhor. Não a autoridade de mandar impor na sua esposa, seus filhos, não. A autoridade espiritual. Senhor, me ajuda a restaurar essa autoridade espiritual. Voltar a ler Bíblia, a orar, a servir a Deus. Você vai ver que a sua autoridade espiritual vai ser restaurada, irmão. Se você buscar o Senhor, se você se colocar diante dele, a sua autoridade espiritual será restaurada. Pode ter certeza disso. Finalizando essa lição, segue alguns conselhos que o pastor deixa aí na revista para nós, né? Para que a união na família seja melhor e na casa de Deus também, né? Orem juntos, mude você mesmo, não queira mudar o outro. Perdoe, nunca durma brigado, não guarde ressentimento, sirva. O segredo da felicidade cristã é preferir fazer o outro feliz e não exigir que nos façam felizes. E, acima de tudo, respeito e amor, pois Deus é amor, devemos respeito um ao outro e a santa palavra de Deus. Amém?